Capítulo 4, versículo de número 2, para nossa meditação, tá? Quantos irmãos encontram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede e também agradecer ao pastor Edmilson, pastor presidente desse campo, pelo convite, pela confiança, tá? Louvar a Deus também pela vida dos cantores, a cantora Jaciane, que Deus nos abençoando, o nosso cantor que esteve louvando o Senhor. Louvar a Deus pela vida dos obreiros, pela vida da igreja. Louvado seja Deus. E também pela vida da minha esposa. Quantos acharam, digam amém. Amém. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, versículo 2 diz assim: logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto aonde? No céu. Aonde, igreja? No céu. Eu vou ler de novo. Logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto aonde, igreja? No céu. Gente glorificando o nome do Senhor. Pode tirar o fundo, tá, meu irmão? Tá? Pode ter que tirar o fundo, tá bom? No lugar do fundo musical, viu, igreja? Aí você vai dando glória a Deus e aleluia, tá? E quando tem fundo musical, o crente não quer dar glória a Deus e aleluia, porque o fundo musical atrapalha dar glória a Deus e aleluia. Então nós vamos cancelar o fundo musical e você vai estar dando glória a Deus e aleluia. Amém? Querido, quando nós meditamos no Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, Jesus diz assim para João: escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e a que depois dessa hão de acontecer. Nesse versículo de número 19, nós temos um esboço do livro de Apocalipse, ele dividido em três partes. Quais são as três partes? As coisas que tem visto, as coisas que são, a segunda, e as coisas que hão de acontecer. As coisas que tem visto refere-se à visão de Cristo, que João havia acabado de presenciar no capítulo 1 do Apocalipse, o Cristo glorificado. As coisas que são falam do presente, e encontra-se no capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse, aonde nós vemos 7 cartas de amor enviadas por Cristo às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas representam as igrejas de todo o mundo, do primeiro ao último século. São coisas que estão acontecendo atualmente dentro das igrejas. Significa que essas cartas, elas são atuais. E para provar que elas são atual, sempre no final de cada carta, Jesus ordenou a João para escrever da seguinte maneira. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, Apocalipse capítulo 2, versículo 11, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, Apocalipse capítulo 3, versículo 6, Apocalipse capítulo 3, versículo 13 e Apocalipse capítulo 3, versículo 22, se resume numa só palavra. Qual é a palavra? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós temos três revelações: ouvido, Espírito Santo e igreja. Significa que essas cartas, elas são atuais. A terceira parte do Apocalipse, as coisas que hão de acontecer. As coisas que hão de acontecer fala do evento futuro relacionado à volta de Cristo. E elas ocupam a maior parte do Apocalipse. Começa no capítulo 4 e até o capítulo de número 22. Quando a Bíblia fala da volta de Jesus, ela está falando da segunda vinda de Cristo. Quando a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo, ela acontecerá em duas faces distintas. Na primeira face da sua segunda vinda, Jesus virá para a igreja. Será um acontecimento profético e histórico. Na segunda face da sua segunda vinda, Jesus virá com a igreja e virá para quatro coisas: destruir
destruir o poder gentílico e mundial sobre o reinado da besta, o anticristo, livrar Israel que estará no centro da grande tribulação e julgar as nações. Vale lembrar os irmãos que para a igreja Jesus virá secretamente, para os rebeldes Jesus virá publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós meditamos no Apocalipse capítulo 4, irmão, versículo 1, nós vamos ter pelo menos 2 revelações ou 3 revelações aqui no versículo 1. A primeira revelação é quando João diz assim: depois destas coisas. Que coisa que João está falando aqui no capítulo 4, versículo 1? Depois dessas coisas. Que coisa? A visão que ele teve de Cristo no capítulo 1, as 7 cartas escritas no capítulo 2 e capítulo 3. Perceba que no capítulo 4 ele está entrando na terceira parte do Apocalipse. Então ele diz: depois dessas coisas, depois da visão de Cristo no capítulo 1 e depois das 7 cartas escritas no capítulo 2 e capítulo 3. Ele está entrando agora no capítulo 4, na terceira parte do Apocalipse. Então ele diz: depois dessas coisas, olhei, eis que uma porta estava aberta no céu. Olhe para cá que eu vou lhe explicar. No começo do Apocalipse aparecem as 3 portas mais importantes da vida. No começo do Apocalipse aparecem as 3 portas mais importantes da vida. A primeira porta, a porta da oportunidade. Para onde? Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Jesus diz para os crentes da igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O guardar aqui, irmão, o guardar aqui é obedecer a palavra. O guardar aqui é praticar a palavra. O guardar aqui é viver a palavra. O guardar aqui é ser fiel à palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Tem porta aberta para quem guarda a palavra. Tem porta aberta para quem obedece a palavra. Tem porta aberta para quem pratica a palavra. Tem porta aberta para quem vive a palavra. Tem porta aberta para quem é fiel à palavra. Só que entenda uma coisa: essa porta aqui não é porta de carro, não é porta de casa, não é porta de emprego, como muitos pregam por aí. Essa porta que está aberta para quem obedece a palavra é a porta da salvação. É Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus confirma isso em João 10:9. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem já entrou pela porta da salvação, chamada Jesus, levanta a mão e adora a Deus essa noite. Você que ainda não entrou, essa noite Jesus está te dando uma oportunidade para entrar por ela. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda porta aqui que o Apocalipse vai nos revelar aqui: a porta do coração humano. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor.
Só quem já abriu a porta do coração para Jesus, para ter morada na sua vida, dá um sinal com glória a Deus e aleluia. Aleluia. A terceira porta é quando João diz no capítulo 4, versículo 1: depois dessas coisas, olhei, eis que uma porta estava aberta no céu. Como é o nome dessa porta aqui, igreja? Primeira porta é a porta da oportunidade. A segunda porta é a porta do coração do homem. E essa porta aqui, qual é? Que João está olhando, ela contemplou ela no céu aberta. Depois dessas coisas olhei, eis que uma porta estava aberta no céu. O nome dessa porta aqui que João viu aberta no céu chama-se a porta da revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Se você continuar meditando no versículo 1, ele diz assim: e a primeira voz como de trombeta que eu ouvi falar comigo disse: sobe aqui e te mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você medita em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, Jesus diz para João: o que vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Você não entendeu? Eu explico o que Jesus ia mostrando para João lá em cima. Aleluia! Ele ia escrever aqui embaixo no livro chamado Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Então é a porta da revelação da palavra. Quando você medita em Colossenses capítulo 4, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, 3 e 4, no 2 Paulo diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. No 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, aleluia, para que possamos falar do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu tenho uma boa notícia para você essa noite. A boa notícia é que a porta da palavra já está aberta nesse lugar aqui essa noite. Vou repetir de novo. Para você que não gosta de Bíblia, não tem problema, né? Eu não vim para pregar para você que não gosta, eu vim pregar para aqueles que gostam. Eu vou repetir de novo. A porta da revelação da palavra já está aberta nesse lugar essa noite. Quantos querem ser impactados pelo poder da palavra essa noite? Levante a mão e glorifica a Deus. Aí João diz no versículo 2: logo fui arrebatado em espírito. Eis que um trono estava posto no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Assim que ele tem a visão da porta aberta no céu, ele ouve a voz de Jesus chamando ele, dizendo: sobe aqui, que eu vou te mostrar as coisas que depois dessa hão de acontecer. Ele diz: logo fui arrebatado em espírito.
Espírito. Louvado seja Deus. E quando ele chega lá no céu, ele diz: eis que um trono estava posto no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, o céu aberto não revela apenas acontecimento, mas também entendimento. Pois João contempla um trono antes de contemplar o drama da história. Louvado seja o nome do Senhor. João não é o primeiro homem de Deus a contemplar este trono. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, vários homens de Deus tiveram a visão desse trono no céu. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías capítulo 1, capítulo 6, versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. O profeta Ezequiel, quando estava com os cativos na Babilônia, a Bíblia diz no capítulo 1 de Ezequiel que ele está na beira do rio Quebar, quando ele teve a visão dos 4 animais e do trono de Deus no meio de uma tempestade. E no capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, ele diz assim, ó: acima da cobertura havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem, que brilhava como se fosse um bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão do fogo. A sua luz tinha todas as cores do arco-íris na nuvem. Esta era a presença da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel também teve a visão do trono. Daniel capítulo 7, versículo 9, ele diz: eu continuei olhando, eis que um trono foi posto no céu, e o ancião de dia assentou-se sobre ele. As suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono era chama de fogo, a roda dele fogo ardente. Louvado seja o nome do Senhor. Agora escute a visão que Isaías teve do trono, a visão que Ezequiel teve do trono, a visão que Daniel teve desse trono, que João também teve a mesma visão, é diferente da visão de João. E aonde é que está a diferença aqui? Olhe para cá. A diferença é que quando Isaías teve a visão do trono, ele estava na terra, quando Deus mostrou o trono para ele no céu. A visão que Ezequiel teve do trono, ele estava na terra, quando Deus deu a visão para ele do trono no céu. Do céu para a terra, do céu para a terra. A visão que Daniel teve do trono, ele estava na terra, quando Deus deu a visão do trono para ele no céu. Quando chega com João, a visão que João vai ter do trono, aleluia, João está na terra, mas ele não contém a visão do trono da terra, do céu para a terra. Ele é tirado da terra para contemplar o trono no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João viu o trono do céu. Esse trono que João vê no céu, ele é lugar de honra, autoridade e julgamento. Todos os tronos da terra estão sob a jurisdição desse trono no céu. O livro do Apocalipse é o livro da soberania de Deus.
É o livro da vitória de Deus. Aquele que criou todas as coisas e está no controle de tudo. Levará a história à consumação final, onde ele mesmo sairá vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. A essência dessa revelação é para nos mostrar que todas as coisas estão no controle, no comando, no governo daquele que está assentado no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Das 67 passagens do Novo Testamento em que aparece a palavra trono, 67, 47 estão registradas no Apocalipse, 12 vezes só no capítulo de número 4. Olhe para cá. Todos os detalhes estão orientados com vista ao trono, sobre o trono, em redor do trono, a partir do trono, diante do trono, no meio do trono. Esse trono não está na terra, mas no céu. O trono é o símbolo da soberania inabalável de Deus. Esse trono é o cetro do universo. Aleluia. João viu o glorioso Deus assentado sobre o trono. O que é isso? Para uma igreja perseguida, torturada, martirizada, esta é uma mensagem consoladora, a saber que o seu Deus está assentado no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha o que João diz. Olha o que João vai dizer quando ele tem a visão do trono no céu. Apocalipse 4, 2 em diante, ele diz assim, ó: logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu. Aí ele vai trazer revelação profunda a respeito do que estava sentado sobre o trono. Ele diz: o que estava sentado sobre o trono, o seu rosto brilhava como uma pedra de jaspe, como a sardônica. O arco-íris estava ao redor do trono e brilhava como a esmeralda. Ao redor do trono eu vi 24 tronos, e vi assentados sobre eles 24 anciões, vestidos de vestes brancas, tinham sob a sua cabeça coroa de ouro. Ele continua falando: do trono saía relâmpago, trovões, vozes, e diante do trono havia 7 tochas de fogo, que representam os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, 4 animais viventes, cheios de olhos da frente e atrás. E diz: o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal era semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha o rosto como de um homem, o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Cada um dos animais tinham 6 asas e estavam cheios de olhos na frente e atrás, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Enquanto os animais davam honra, glória e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24
24 anciões se prostravam diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam, lançando a sua coroa diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você entendeu? Entendeu não, né? Aleluia. Se você tivesse entendendo, você estava adorando Ele. Sabe qual é o problema? É que você está acostumado só com o movimento. É que você está acostumado só com o reteté. É por isso que você não entendeu. Só que deixa eu te falar algo dentro da Bíblia. Jesus não está procurando, Deus não está procurando crente do movimento. Deus não está procurando crente pentecostal. Deus não está procurando crente canela de fogo, não. João 4:24 diz que ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe por que ele estava sentado no trono? Viu ele assentado no trono? Para ser adorado. Aleluia. E os 4 animais entenderam isso. Aleluia. Porque a Bíblia diz que eles adoraram Ele de dia e de noite sem se cansar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que os 24 anciões também adoraram, como? Lançando as suas coroas diante do trono. Ó, os 4 animais adoraram, os 24 anciões adoraram, os querubins adoraram, os serafins adoraram, os anjos no céu adoram, Miguel também adora, Gabriel também adora o que está sentado sobre o trono. O céu e a terra adora, a natureza também adora, os animais também adoram. A Bíblia diz, resumindo, a Bíblia diz: tudo que tem fôlego adore ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então se coloque em pé adorando. Então se coloque em pé adorando. Então se coloque em pé adorando. Deixa eu ver se tem adorador essa noite aqui. Deixa eu ver se aqui no altar tem adorador. Deixa eu ver se no círculo de oração tem adorador. Deixa eu ver se no meio das crianças tem adorador. Deixa eu ver se lá fora tem adorador. Aleluia. Eu adoro. Glória a Deus. Adore Ele. Adore Ele. Adore Ele. Ele continua sentado no trono para ser adorado. Ele continua sentado no trono para ser glorificado. Adora Ele. Abre a tua boca para adorar. Adora Ele por tudo que Ele tem feito na tua vida. Vamos ouvir a irmã Jaciane louvando ao Senhor. Enquanto ela louva, ela adora. Com louvor você adora. Aleluia. Acompanhando o hino. Mas adore. Abre a boca para adorar. Adora Ele por tudo que Ele tem feito pela tua família. Adora Ele pelo vestir. Adora Ele pelo calçar. Adora Ele pelo trabalho que Ele te deu. Adora Ele com glória a Deus. Adora Ele com aleluia. Adora Ele com língua estranha. Tu só não pode ficar de boca fechada. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Deixa eu ver se tem adorador na casa.
Deixa eu ver se tem adorador na casa. Solta o hino dela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Adora, adora. Adora. O pastor não precisa mandar você adorar ele. A Bíblia já te manda já. Adora, se tu é adorador, adora. Adora. Abre mão do teu título do movimento. Abre mão do teu título de pentecostal e toma posse